Continuando nossa última aula da Lei 37/2000, que é o Estatuto do Funcionário Público, do Servidor Público da Prefeitura de Porto Ferreira. Vacância, né, pessoal? A vacância do cargo público. Como que um cargo fica vago? Porque o servidor foi exonerado daquele cargo, ou porque houve a demissão, ou ele foi promovido, ou foi a ascensão, subiu para um cargo logo acima, readaptado, aposentadoria, a posse em outro cargo inacumulável, falecimento e abandono de emprego. Nesses 10 casos, o cargo fica vago. Por quê? O servidor sai do cargo, né? Deixa aquele cargo, ele se desonera daquele cargo. Não é difícil, basta você pensar assim: de que maneira que uma pessoa deixa o cargo ali, isso, né, supostamente não volta mais? É ali que o cargo fica vago, tá bom? Tranquilo. Artigo 48 diz que a exoneração de cargo efetivo, né, aquela pessoa que é concursada, né, 3 anos ali para conseguir efetividade, ela pode ser a serviço, a pedido do servidor ou de ofício, ou seja, o prefeito, por exemplo, faz porque faz parte da função dele, de repente, demitir, exonerar o servidor, né? A exoneração de ofício ela vai acontecer como, né? Ela vai acontecer quando não satisfeitas as condições de estágio. Tem um servidor lá que está no período de estágio, ele não é aprovado, ele vai ser exonerado de ofício, sem processo disciplinar, viu, pessoal? Processo disciplinar sem ele, tá? Quando tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício. Lembra que você tem a nomeação. Depois da nomeação, o servidor ou o seu procurador vai lá no RH e toma posse do cargo. E depois ele começa a trabalhar, ou seja, ele entra em exercício, né? Ok? Nomeação primeiro, depois ele toma posse, depois ele entra em exercício. Bom, tomou posse, não entrou em exercício, o prefeito vai exonerá-lo de ofício. A exoneração de cargo em comissão, como que é feita? A juízo da autoridade competente, ou seja, basta o prefeito querer, ou o presidente da Câmara, no caso de funcionário da Câmara, ele vai ser exonerado. Não precisa também de processo disciplinar, não é? Não precisa. Por quê? Esses cargos em comissão são cargos de livre, o quê? Livre nomeação, contratação, né? E livre exoneração, tá ok? Ou a pedido do próprio servidor. Então a autoridade manda embora ou o próprio servidor pede para sair. A vaga ocorrerá na data, ou seja, primeiro é a vacância, em que situação que ela se dá. Agora, em que data ela acontece? Na mesma data do falecimento do servidor. Morreu hoje, está vaga, a vaga está vaga a partir de hoje. Ou imediata aquela, ou seja, no dia seguinte em que o servidor completar a idade, por exemplo, 70 anos de idade, para aposentadoria compulsória é obrigatória. Tá bom? Da publicação, né, a vaga ocorre da data da publicação da lei que criar o cargo e conceder a dotação, ou seja, o lado financeiro, para prover aquele cargo, chamar alguém para ocupar o cargo, ou da data, né, que determinar esta última medida, ou seja, o provimento do cargo. Se o cargo já estiver criado, ou do ato que aposentar, exonerar, demitir ou conceder a promoção ou acesso. Ou seja, da data, se o cargo estiver criado, a data, né, a data da vaga, que ela ocorre a vaga, se o cargo já existir, é a data em que o funcionário se aposentar, ou ele pedir exoneração, ou foi exonerado, se demitir, ou ser demitido, e conceder a promoção ou acesso. A partir daí, é a data contada para efeito de vagar, tá? 4. Da posse em outro cargo, né, por promoção ou concurso público. Tomou posse,
Tomou posse, tranquilo, perfeito? O cargo anterior fica vago a partir daquela data, da data da posse. Tudo bem então, pessoal? Depois vai falar sobre função gratificada, que são aqueles cargos em comissão, né? Ele basicamente quer dizer o seguinte, eu vou falar de forma rápida porque não acredito que vai cair isso aqui no concurso. Função gratificada, né, é para cargo de chefia ou outro cargo que, né, através de lei foi criado. Esse exercício de função gratificada, essa designação, né, a gente não chama isso de nomeação. Exercer esse cargo, ele vai ser designado pelo cargo. No âmbito da prefeitura é o prefeito, no âmbito da autarquia é o dirigente da autarquia ou da fundação e no caso da Câmara Municipal é o presidente da Câmara, tá bom? Da Câmara. A gratificação, viu pessoal, é recebida cumulativamente com vencimento. Então o cara tem lá o salário dele, funcionário, mais a gratificação, tá bom? Tem que ser cumulado. Não perderá a gratificação, o servidor não perde no caso de férias, luto, casamento, licença, tratamento de saúde, contanto que o prazo, né, é inferior a 15 dias, e também não perde no caso de licença gestante, serviço obrigatório por lei, né, como serviço militar e atribuições decorrentes de seu cargo. A vacância da função gratificada, a vacância, quando que um cargo gratificado fica vago? Quando o servidor pede para ser exonerado daquele cargo, ou a critério do prefeito, né, que exonerou-a, ou quando o servidor designado não assume a sua função, né, no prazo que a lei manda ele assumir. Tá ok? Rapidamente, como diz, lotação, pessoal, é o órgão, o departamento, todos os cargos que tem naquele órgão e naquele departamento, tá bom? Então, se você for lotado num determinado departamento, determinada secretaria, num determinado cargo, você vai estar adentrando a lotação daquele departamento. Relotação é a transferência do cargo de carreira isolado de uma repartição para outra. Então, de uma repartição para outra, isso se chama relotação. Ele estava lotado num lugar, agora vai estar lotado em outro. Relotação precisa de projeto de lei, porque, né, é uma transferência aí, né, de uma repartição para outra. Perfeito, então? Aqui o artigo 58 em diante a gente leu na aula retrasada essa parte aqui para dar uma adiantadinha. Ficamos por aqui, boa sorte no domingo, aproveitem, assistam essa aula, quem for prestar algum cargo que caia a lei 37 do ano de 2000, que é o Estatuto do Servidor, tá certo? Boa sorte, amanhã teremos aulas presenciais no horário normal do período da manhã, um abraço para vocês.